Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria neste sábado, dia 9 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos de 18 a 21. Eu vos escolhi e vos apartei do mundo. Permanecer enxertados em Jesus tem suas consequências. O ódio do mundo. É claro que a sua vida significativa é areia nos olhos de quem não quer caminhar com Jesus. Nós não odiamos ninguém, mas a simples nossa presença é como a voz da consciência de quem está fazendo coisa errada. Jesus nos aparta do mundão. Não tem como servir a dois senhores. Ficar com Jesus logo significa renunciar à pornografia, renunciar ao baixo palavreado, renunciar às obras da carne. Significa realizar as obras do Espírito, deixar Jesus viver em nós, permanecer íntimos de Jesus em cada momento do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Recordai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguirão a vós também. Se guardarem a minha palavra, guardarão também a vossa. Eles farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, e vos separei, por isso o mundo vos odeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos escolhi e vos apartei do mundo. Irmãos, uma vida significativa tem suas consequências. Aquela voz da consciência, da qual falamos alguns dias atrás, ela continua latejando em nós e no nosso íntimo. Para muitos já é difícil escutar esta voz, a voz da sua consciência, que está no íntimo de cada um. Imagine só se eles encontram uma pessoa que vive as verdades de Deus. É lógico que uma vida significativa para estas pessoas é como areia nos olhos, porque eles não querem caminhar com Deus. E mais você vive segundo Deus, se esforça de viver segundo Deus, mais gritante é a consciência que chama a atenção para eles. Irmãos, não se trata de ofender ninguém. A sua simples vida fala e fala muito alto a todos os que estão ao seu redor. Esta vida o arrasta ou provoca uma reação contrária. Sempre acontece isso. Se você caminha com Deus, você se torna significativo. Você se torna uma referência. Alguns vão te seguir e outros vão agir contra você. Tudo isso exige para você uma escolha clara e forte. Para permanecer enxertados em Jesus, precisa ter coragem,
muita coragem. O martírio é a consequência esperada para todos os que seguem Jesus de verdade. Pode não ser um martírio de sangue, mas será sem dúvida um martírio branco, o martírio das calúnias, do julgamento, do isolamento. Por quê? Porque a tua vida é significativa e provoca sempre uma reação, ou uma reação de aprovação, de estima, ou uma reação de rejeição. Mas isso é bom, porque mesmo você ficando em silêncio, você anuncia com o teu comportamento, com a tua vida, com muito amor, sem julgar ninguém, mas você anuncia sim. Irmãos, o que acontece ao nosso redor não depende de nós e não deve nos preocupar. O que cabe a nós como escolha clara, como compromisso determinado, como um propósito firme, é ficar do lado de Jesus. Ele nos disse: eu vos escolhi e vos apartei do mundo. É inevitável. Quando Deus te escolhe, Ele te separa do mundo louco e depravado que te escravizou por tanto tempo. Aquele mundo de drogas, aquele mundo de vícios, aquelas novelas, aqueles filmes de pornografia ou filmes de violência, enfim, aquela vida louca que o mundo te puxa. Você não é mais desse mundo, porque você escolheu Jesus, porque você o conheceu e sentiu que Ele o chamou e te separou. Agora você é de Deus. Exatamente como aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Se você pega a Bíblia, você vai ver. Yahvé pegou esse povo com tanto carinho, com tanta paciência, fez dele o seu pequeno rebanho, a sua segulá. Lembra, segulá, o tesouro do coração. Deus pegou Israel no seu coração e fez dele o seu tesouro. Essa é a consagração batismal. Jesus nos separa do mundo do pecado. Não há como ser de Deus e contemporaneamente ser do mundo. Quem coloca os pés em duas canoas vai cair no mar inevitavelmente. Não é possível ficar com um pé lá e outro cá. Quem fica em cima do muro cai no abismo. E ainda, irmãos, quem tem esse tipo de atitude dupla, ambígua, não é apreciado pelos amigos e nem pelos inimigos. Jesus quer que tomemos posição, ou com Ele, ser dele, ou contra Ele. Não é possível ficar nas duas coisas. A linguagem do aramaico, a língua de Jesus, do povo hebreu, é muito simples e bem clara. Ou você corre com Jesus, ou você está com Ele, vive com Ele, ou você está do lado do inimigo. Ficar parado já é fazer o jogo do inimigo. A correnteza do mal arrasta para as cataratas da morte todos aqueles que não se empenham a nadar contra. Concretamente, todo dia, toda hora, temos a possibilidade de viver esse desafio. Ser do mundo ou ser de Deus. Viver na carne ou viver no espírito. São coisas opostas que não podem se misturar. Não existe mexidão entre a carne e o espírito. Uma só maçã podre estraga a caixa inteira. Não podemos nos permitir nem uma migalha de podridão consciente, porque ela é capaz de estragar a nossa vida inteira. Ou você é de Deus sempre, ou você não é de Deus nunca. Não estamos falando das inevitáveis quedas involuntárias, mas queremos dizer, pelo menos o nosso desejo, a tentativa nossa, deve ser constante e consciente. E tudo isso tem consequências concretas, irmãos. O filho pródigo, que voltou para a casa do pai,
cortou com a farra, a zoeira, as bebedeiras. Ele só fica na festa da casa do Pai. Não fica com os pés em duas canoas, no mundão e na casa do Pai. Maria Madalena, quando iniciou a seguir Jesus, renunciou a seus amantes, seus demônios, 7 demônios que Jesus expulsou dela, e permaneceu firme com Jesus. Não é que à noite ela ia na balada e durante o dia escutava Jesus pregar. Mateus, o evangelista Mateus, apóstolo, abandonou seus roubos como fiscal dos impostos dos romanos e seguiu Jesus na pobreza até o fim. Não guardou no bolso um trocadinho para os momentos difíceis. Ele se lançou totalmente atrás de Jesus. Saulo acabou de perseguir os cristãos e iniciou a ser ele mesmo perseguido até o martírio, mas nunca voltou atrás. Ele foi expulso do mundo dos judeus. Sua vida significativa era pior do que a areia nos olhos daqueles judeus que o encontravam. E a lista poderia ser longa. O Evangelho de hoje nos convida a escolher, tomar a firme decisão de ficar do lado de Deus, renunciando ao mundão e às suas sereias. Sabemos bem o que são estas sereias, traiçoeiras, ilusórias do mundo. Renunciar ao mundão e às suas atrações para nos concentrar nas alegrias de Deus. Somos chamados a escolher renunciando às músicas do mundão, isto é, às músicas que sentimos no nosso coração que não são boas para nós. Existem músicas aceitáveis, bonitas, que fazem parte da tradição popular, mas a gente sabe muito bem o que entendemos quando falamos de mundão, algo que nos machuca, que nos faz mal. A música se torna uma droga em muitos casos. Estou falando daquele funk desgramado e doido, daquelas batidas que te destroem. E todo mundo sabe bem o que estamos dizendo. Estamos falando daquelas músicas que sentimos no nosso coração que não são boas para nós e que nos abrem o caminho da pornografia, das drogas, dos palavrões que nos afastam de Deus. Irmãos, escolher é renunciar a tudo isso com força, com determinação. É impossível você participar de uma adoração e logo depois voltar para casa e ligar aquele som de funk desgramado no último volume. Escolher significa renunciar a todo tipo de filme besta e de coisas inúteis para usar bem do nosso tempo. Irmãos, podemos agora lembrar a conversão de Santo Inácio de Loyola, que, como todos, antes de se tornar santo, não era santo por nada. Encontrando-se num hospital, por causa de uma ferida de guerra, queria ler romances, que hoje nós poderíamos dizer que seriam filmes de ação e de violência, mas não tinha. Só havia histórias de santos. No início, Santo Inácio achou um tédio, mas não tendo nada para ler e não sabendo como passar o tempo, começou a abrir um desses livros e iniciou a ler. Não parava mais. Sentia mais prazer em ler uma página de um mártir do que um romance inteiro. Então ele começou a pensar que esses eram mais heróis do que os seus heróis. Irmãos, Santo Inácio era um espanhol, do norte da Espanha. Ele era um basco, um homem de aço, um caráter forte. Ele procurava ser um herói. Era um orgulhoso e vaidoso como poucos. Como falamos, ele ficou ferido gravemente em uma perna, em um combate contra os franceses. Parecia que morresse, mas sarou pela graça de Deus. Quando se viu em pé,
percebeu que sua perna estava torta e mais curta do que a outra. Ele mancava. Inácio ficou muito decepcionado e logo pensou que não podia fazer mais o que um soldado fazia, nem se vestir como costumava antes. Então tomou a decisão de se fazer cortar de novo, serrar os ossos da perna de novo, e tudo isso sem muita anestesia. Nós estamos falando de 500 anos atrás. Seu irmão achava que Inácio iria morrer, mas ele não suportava a má formação física. Enfrentou essa segunda cirurgia pelo seu orgulho e vaidade. E mais cama, mais hospital. E também mais leitura de santos. Inácio ficou muito impressionado pela leitura da Paixão de Jesus. Hoje para nós seria como o filme de Mel Gibson. E ficou entusiasmadíssimo pela vida de São Francisco, de São Domingo, pela história dos mártires. Entendeu que os homens de valor estavam nessas histórias dos santos e se aprofundou nas leituras. Inácio de Loyola ficava impressionado por tudo que esses santos faziam e pensava: se eles fizeram, por que eu não? Não posso fazer eu também? Enfim, decidiu se tornar igual a um deles. E conseguiu. Agora pense um pouco. Se Santo Inácio tivesse continuado a ler romance, não teríamos nem ele, nem os jesuítas, que são uma ordem religiosa maravilhosa, os intelectuais da Igreja. Talvez não teríamos nem o Papa Francisco, irmãos, que vocês sabem muito bem, é um jesuíta. Portanto, pense hoje em tudo que te aproxima de Deus e o escolha com todas as suas forças. Reflita também em tudo o que te afasta de Deus, em tudo o que te manda para longe de Deus e rejeite com todas as tuas forças. Seja de Deus. E com este convite, desejamos um dia feliz, cheio de Deus para todos. Paz e alegria. Na determinação dos santos, vivamos esse dia. Paz e alegria a todos.